Lealdade. Você é leal? Em todo tempo você é leal? Será que a sua lealdade é duradoura ou esfria com o tempo? A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Hoje trago essa marca do Mestre, lealdade. Ninguém pode ser discípulo de Jesus, nem servo de Deus, se a lealdade não for uma das suas marcas. Na história da Bíblia, temos tantos bons exemplos e, sem dúvida, uma das marcas de lealdade está em Caleb. Veja este pequeno exemplo sobre a lealdade de Caleb. Muitas coisas testarão a lealdade e a fidelidade de um cristão. Existem três coisas principais que testarão a lealdade de todos. Primeiro, a distância, o tempo e o fogo. Se você passar nesses três testes, então a sua lealdade é verdadeira. O primeiro teste, o teste da distância. Paulo teve de exortar um ramo de sua igreja na Galácia a permanecer fiel, embora ele não estivesse fisicamente presente com eles. Muitas pessoas não são leais quando distantes do líder. Muitas companhias não funcionam com eficiência a menos que o gerente esteja presente fisicamente. Por causa disso, muitos negócios não podem expandir-se. Em Gálatas capítulo 4, versículo 18, está escrito: no que é bom ser de sempre procurados, e não só quando estou presente convosco. Pode o chefe estar em toda parte? Se você estiver trabalhando sob as ordens de alguém, a sua lealdade será testada pela distância. Como dizem, longe da vista, longe da mente. O segundo teste, o teste do tempo. Poucas pessoas podem imaginar a capacidade do tempo de testar a nossa resolução de permanecermos leais às nossas palavras. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O apóstolo Paulo ficou chocado que um grupo de cristãos pudessem tão rapidamente mudar de opinião e de compromisso. A deslealdade se manifesta de forma prematura ou tardia. Em alguns casos, as pessoas se tornam desleais muito cedo, no curso dos acontecimentos. Isso é o que chamo de deslealdade prematura. As pessoas que sofrem de deslealdade prematura não conseguem resistir ao teste do tempo. Em outros casos, as pessoas se tornam desleais depois de passado muito tempo. Esta é a deslealdade tardia. Indivíduos que passam pela experiência da deslealdade tardia têm uma grande capacidade de resistir ao teste do tempo, mas acabam esfriando. João capítulo 6, versículo 65 ao versículo 71. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai lhe não for concedido. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele o que o havia de entregar, sendo um dos 12. Você irá observar nessa passagem que, depois de um curto período no ministério, vários discípulos abandonaram o campo, saíram da igreja
e recusaram-se a fazer parte do ministério de Jesus. Entretanto, os 2 apóstolos não esfriaram com tanta facilidade. Mesmo Judas não foi embora. Jesus, porém, sabia que com o passar do tempo, Judas o iria trair. Ele sabia que era apenas uma questão de tempo para que houvesse mais algumas manifestações de deslealdade. Salmos 133, versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. Tudo que estiver no comando será encontrado nas fileiras. O ponto de partida da lealdade é o chefe da organização. Se ele é desleal com seus seguidores, estes o serão com ele. O terceiro teste, o teste do fogo. O fogo representa todos os tipos de pressões que virão sobre você. Essas pressões poderão ser na forma de um teste financeiro. Quando se trabalha numa organização, uma transferência ou uma instrução da qual não se gosta, podem ser outro teste. O fogo pode ser espiritual, social, matrimonial ou financeiro. Deus permitirá que vocês passem. Os que saem do fogo ilesos são os mais valiosos para Deus. As dificuldades matrimoniais, financeiras, feridas e ofensas não devem torná-lo desleal ao seu Deus. O fogo purga os elementos indesejados da nossa vida. Deus nos refina por meio dessas experiências. Malaquias, capítulo 3, verso de número 3. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. Deus sempre põe calor em seus servos, para tirar deles o melhor. Será isto lealdade? Diga a você mesmo. Embora relacionadas, a lealdade e fidelidade não são a mesma coisa. Esse assunto que a gente está conversando sobre fidelidade, lealdade, muitas vezes esses termos são usados um pelo outro, ou usa-se a ideia de fidelidade para se falar de lealdade, né? E eu acho que essa discussão que eu vou trazendo aqui serve para definir de uma forma um pouco mais fina a diferença, porque a gente pode ser leal a uma pessoa mesmo sem precisar de termos ou de contratos de fidelidade com ela. E a gente pode ser fiel a uma pessoa, manter uma relação de exclusividade, mas não conseguir ser leal a ela, ou seja, no momento que ela mais precisa da gente, a gente não está lá para defendê-la, ela não pode contar com a gente. Nesse sentido, há uma convergência mesmo dos dois termos, porque se uma pessoa não é leal a você, ela passa a não ser muito confiável. Então, eles convergem nesse sentido e nesse ponto, mas a lealdade, ela diz muito mais de uma relação de um bom amigo. A melhor relação de amizade que uma pessoa tem é o máximo que ela compreende, que ela experienciou de uma relação de lealdade. Nesse sentido, elas convergem, mas elas são distintas. E sabendo um pouco dessa diferenciação, acredito que é possível olhar para as relações, olhar para os amigos, para os parceiros e ter uma dimensão mais apurada do como vocês estão construindo a relação entre vocês. O que é lealdade? O que é ser leal? A lealdade não é o que você diz ou faz quando uma pessoa está com você. É o que você faz e diz quando está longe. A lealdade não depende apenas de os subordinados serem leais aos seus superiores. Tudo bom ou tudo ruim flui de cima para baixo. Isto sim é que é ser leal. Deus quer servos leais a Ele, que o seguem e o anunciam, independente das circunstâncias. Seja fiel até o fim. Seja leal a Deus até o último suspiro. Seja leal ao seu pastor e à sua igreja até o fim. Você receberá com certeza a bênção de Deus. Você é uma pessoa leal? Caleb era leal. Uma pessoa leal é alguém que é fiel e dedicado e sempre cumpre com as suas promessas.
É importante ser fiel mesmo quando o líder está distante. As pessoas que passam nesse teste são as verdadeiramente fiéis. Quando se firma um contrato, é preciso que ambas as partes sejam leais. Se você não é leal, então falta mais Deus na sua vida. A paz de Cristo, com toda a lealdade, seja convosco.